Você sabia que a fábrica da General Motors em Oshawa, Ontário, acabou de sentir o peso de tarifas que jamais imaginaram? Imagine o som dos martelos nas linhas de montagem silenciando, o cheiro de metal quente se misturando ao frio da manhã canadense, enquanto executivos dos Estados Unidos apertam botões que dobram custos e provocam dúvidas assustadoras nos trabalhadores. Como uma única decisão pode virar o jogo de um setor inteiro e colocar em risco milhares de empregos em questão de semanas? Na sequência, os aumentos de impostos sobre aço, alumínio e automóveis, que saltaram de 25% para 50%, transformaram o que antes era um comércio estável em uma ruptura brutal. O presidente norte-americano, impaciente, recebeu relatos de que até Jeff Bezos, da Amazon, notou a insatisfação crescente. O primeiro-ministro canadense, ao anunciar em Washington que a velha relação acabou, fez o mundo inteiro ouvir um eco de tensão, e empresas de pequeno e grande porte começaram a sentir o frio da incerteza, mas o que o Canadá faria a seguir? Em resposta, o país norte-americano virou o olhar para o Pacífico e para o Sul, selando acordos que eliminaram 90% das tarifas com a Indonésia, um mercado de 280 milhões de pessoas, e destinando 2,3 bilhões de dólares a uma estratégia Indo-Pacífica. Essa manobra abriu portas para setores que vão de eletrônicos à mineração, criando um corredor de oportunidades que contraria a política isolacionista dos Estados Unidos. Enquanto o comércio global se reconfigura, quais setores americanos sentirão o impacto direto desse novo fluxo de capital e tecnologia? Do outro lado da fronteira, produtores de automóveis, siderúrgicas e agricultores começaram a sentir o efeito imediato, preços de veículos disparando, custos de aço despencando, fazendeiros buscando novos mercados temerosos de retaliações. Carteiras de consumidores se apertam, enquanto trabalhadores das fábricas de aço encaram um futuro incerto. A pergunta que paira no ar é: quem arcará com essas muralhas comerciais que ameaçam remodelar a economia de um continente inteiro? A resposta, ainda intrincada, pode mudar o rumo das relações comerciais para as próximas décadas. Primeiro, a ruptura foi visível quando o primeiro-ministro canadense Mark Carney, em Washington, declarou que a antiga aliança havia chegado ao fim. O descontentamento, até então sussurrado nos bastidores, explodiu diante do mundo inteiro, deixando todos a perguntar: quem arcará com o peso desses muros comerciais? Alta tensão e medo se espalhou como fumaça densa entre fábricas de todos os tamanhos. A subida de tarifas, chegando a 50%, fez o coração de cada diretor bater mais rápido. Quando os produtores de aço canadenses avisaram os compradores norte-americanos que seus preços dobrariam, o sentido de ameaça virou realidade. O estopim final foi a ameaça de ataques à energia canadense, petróleo e gás que alimentam os Estados Unidos, um cenário antes inimaginável. O ar carregava um cheiro de pólvora invisível, e os executivos se perguntavam quais outras surpresas ainda poderiam surgir. Assim, o Canadá acelerou sua expansão para novos continentes, ao invés de se afastar de seu maior cliente. No final de 2024, firmou acordos comerciais colossais na Ásia e na América Latina. O Pacto Econômico Abrangente com a Indonésia, que abriga 280 milhões de habitantes, removeu 90% das tarifas, abrangendo setores de eletrônicos à mineração. Simultaneamente, Ottawa reforçou sua estratégia Indo-Pacífica com um pacote de apoio de 2,3 bilhões de dólares, provando que sua presença no Pacífico não seria acidental, mas deliberada. Sendo enquanto isso, nos Estados Unidos, produtores, agricultores e consumidores sentiam o peso das tarifas como um martelo. Líderes empresariais de Michigan e Missouri enviavam cartas incessantes ao governo, temendo que os preços dos veículos subissem milhares de dólares, afastando compradores. As tarifas sobre o aço canadense fizeram os custos dos distribuidores dispararem, colocando em risco o futuro dos trabalhadores das usinas. Agricultores buscavam novos mercados, assustados com possíveis retaliações que poderiam atingir suas colheitas. A pergunta que ecoava nos corredores das fábricas era inevitável: até onde os Estados Unidos vão empurrar suas barreiras antes de colapsar seu próprio mercado? Relógio, o próximo movimento ainda está por se revelar, e o mundo observa. Quais serão as consequências para os consumidores, para os trabalhadores das minas e para os campos de soja que alimentam continentes? O futuro das cadeias de suprimento está pendurado sobre o fio de uma decisão, e o que virá a seguir pode mudar o rumo da economia global. A situação nos Estados Unidos parece cada vez mais preocupante, especialmente para os trabalhadores.
O aumento dos custos devido às tarifas está deixando muitas indústrias à beira do colapso. Os trabalhadores das fábricas se veem sem um futuro claro, enquanto agricultores começam a buscar novos mercados, temendo as consequências de tarifas retaliatórias que podem afetar suas colheitas. Agora, uma pergunta crucial paira no ar: quem pagará o preço por essas barreiras comerciais? A resposta está na cara de todos: são os negócios americanos e os consumidores. Em contrapartida, o Canadá se posiciona como um porto seguro. Em vez de se retrair diante da incerteza, Ottawa adota o lema "Criamos previsibilidade". Um mantra que vai além de uma simples promessa publicitária, é uma estratégia política, econômica e diplomática. Com essa abordagem, o Canadá rapidamente expandiu seus acordos com players globais, como a União Europeia, Japão, Austrália e Índia. Os investidores estrangeiros perceberam que a melhor opção era estabelecer laboratórios de pesquisa e desenvolvimento ou fabricar produtos no Canadá, em vez de encarar as incertezas dos Estados Unidos. Como resultado, os investimentos diretos estrangeiros no Canadá aumentaram 9%, enquanto nos Estados Unidos caíram 28% no mesmo período. Agora, bilhões de dólares estão sendo direcionados para projetos de baterias e minerais críticos no Canadá. Enquanto isso, o setor agrícola nos Estados Unidos sofre, com citricultores da Flórida e produtores de bourbon em Kentucky sentindo o impacto dos altos tributos e as dificuldades de acesso ao mercado canadense. Dentro desse complexo cenário econômico, a comunidade empresarial questiona as políticas agressivas de Washington. Por que tanta agressividade? Na arena política, até algumas piadas foram feitas, como uma brincadeira de que quando o Canadá se tornar nosso 51º estado, não precisaremos nos preocupar com impostos. Contudo, essa situação não provoca risos em Ottawa ou em investidores globais. Em vez disso, o Canadá começa a colher os frutos de sua imagem de mercado seguro e estável, promovendo a ideia de que se os Estados Unidos constroem muros, então é hora de construir pontes. Nesse contexto, um impressionante acordo comercial de 214 bilhões de dólares ganha destaque. Este pacote multissetorial, assinado com novos parceiros na Ásia e na América Latina, está enfraquecendo as parcerias tradicionais dos Estados Unidos. As consequências disso podem ser devastadoras para a economia americana. Assim, o que o futuro reserva para os dois países? Será que o Canadá conseguirá aproveitar essa nova era de prosperidade, enquanto os Estados Unidos enfrentam as consequências de sua própria política protecionista? O tempo dirá, mas as mudanças estão em movimento e as perguntas permanecem no ar. Enquanto o mundo observa, o Canadá está se destacando em meio a um cenário econômico turbulento, firmando um colossal acordo comercial de 214 bilhões de dólares com novos parceiros na Ásia e na América Latina. Mas o que isso realmente significa para os Estados Unidos? Os especialistas já alertam que essa decisão pode ser um dos maiores fracassos políticos da década. À medida que o presidente Donald Trump aplica tarifas cada vez mais altas, não apenas os produtores estrangeiros estão sendo penalizados, mas o impacto também recai sobre os consumidores e empresas norte-americanas. Os fabricantes de automóveis estão enfrentando o peso dessas tarifas, com a Associação dos Fabricantes de Automóveis da América do Norte informando que os preços dos veículos estão subindo. Isso, em um momento em que as contas do supermercado e os preços da gasolina também estão em alta. Pequenas empresas e gigantes da indústria se veem agora forçados a buscar novos mercados, muitos considerando mexer suas produções de Canadá para o México. No entanto, vale lembrar que tensões fiscais semelhantes também existem no México. Enquanto os Estados Unidos tentam conter importações com tarifas severas, países como o Canadá estão adotando uma abordagem mais suave, expandindo sua participação. Em contraste direto, a economia canadense está crescendo 2,6%, enquanto as exportações dos Estados Unidos estão estagnadas em apenas 1%. Essa diferença é vasta e cobre uma gama que vai de produtos agrícolas a bens industriais, passando por peças automotivas e produtos farmacêuticos. Durante essa era de protecionismo nos Estados Unidos, a proposta do Canadá ressoa como um convite aberto: nosso mercado está disponível para todos. Isso não é só um mantra, é uma estratégia que tem originado acordos de cooperação em áreas cruciais como minerais, energia verde, inteligência artificial e manufatura avançada. O que antes era uma economia dependente dos Estados Unidos agora se transforma, impulsionada pela dura postura de Washington, o que poderá levar a um cenário onde o Canadá ganha espaço e a América enfrenta desafios.
A pergunta que todos se fazem é: qual será o resultado dessa guerra comercial? O que virá para ambas as nações a longo prazo? Sinais iniciais indicam que os produtores canadenses estão se expandindo rapidamente para a Ásia e a Europa, enquanto protegem sua participação no mercado dos Estados Unidos. Prepare-se para um futuro incerto, onde as mudanças são constantes e a tensão continua crescendo. Você sabia que uma única decisão de tarifa pode virar o tabuleiro de duas superpotências econômicas? Quando Washington elevou a tarifa do aço de 25% para 50% e impôs 25% sobre veículos, o eco se espalhou como um trovão nas fábricas norte-americanas. O preço dos carros subiu, os agricultores sentiram o peso de novas barreiras e pequenos negócios começaram a procurar refúgio em mercados fora dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Acordo de Comércio de 214 bilhões de dólares, assinado pelo Canadá com parceiros da Ásia e da América Latina, começou a desmontar a aliança tradicional entre os dois vizinhos. O que acontecerá quando os caminhos comerciais forem redirecionados para longe de Washington? Na sequência, o Canadá transformou a crise em oportunidade. Após o anúncio agressivo das tarifas, Ottawa posicionou-se como um porto seguro, enfatizando previsibilidade. O país dobrou sua estratégia Indo-Pacífica, destinou 2,3 bilhões de dólares a incentivos e firmou acordos que eliminaram até 90% das tarifas com a Indonésia, atraindo investimentos estrangeiros que aumentaram 9% enquanto os fluxos para os Estados Unidos caíram 28%. A economia canadense cresceu 2,6%, enquanto as exportações americanas mal alcançaram 1%. Mas será que essa expansão silenciosa pode desencadear uma reação ainda mais drástica dos Estados Unidos? O último ato revela uma reviravolta inesperada. Enquanto o mundo observa a disputa tarifária, documentos do Banco Mundial de 2024 apontam que a rede de produção global está se reenquadrando. Fábricas canadenses agora exportam baterias e minerais críticos para a Europa e a Ásia. E grandes corporações estão transferindo linhas de montagem da fronteira norte-americana para o México, onde as mesmas tensões fiscais já ardilam. O medo de que o isolamento americano destrua cadeias de suprimento essenciais tornou-se real. E se, no fim, a maior vitória não for nem do Canadá nem dos Estados Unidos, mas de um novo bloco de nações que se unem contra a construção de muros? O futuro dos preços ao consumidor, da energia e dos empregos ainda está por ser escrito.